amores, eu sou a professora Thaís Seidel e essa é a aula de Biologia para o 8º ano. Na aula de hoje, iremos fazer uma revisão do conteúdo da avaliação bimestral, que será sobre os módulos 4 e 5 do livro 1. Esse assunto já foi trabalhado lá em março, então volta um pouquinho na agenda dá uma olhada nos vídeos que a gente passou e que vão te ajudar a lembrar desse assunto. Um deles era uma vez o corpo humano, sistema digestório, que traz o funcionamento e o papel das enzimas de uma forma bem divertida. Vale a pena ver de novo. Bem, aqui no quadro nós temos a anatomia do sistema digestório e uma tabela contendo as enzimas do sistema digestório. A enzima, onde é produzida e para qual tipo de nutriente em qual tipo de nutriente ela vai atuar. E enquanto a gente vê a anatomia, eu vou explicar a fisiologia, ou seja, enquanto a gente vê as partes, eu vou explicar como acontece. Bora lá! O sistema digestivo, ele começa pela cavidade oral, onde eu encontro os dentes, a língua, as glândulas salivares, que vão atuar para triturar o alimento, colocar água, tornar ele pastosinho, o que vai permitir uma melhor ação das enzimas. Bem, na cavidade oral, as glândulas salivares produzem a primeira enzima para atuar no sistema digestivo, que é a pitialina. Ela vai atuar no carboidrato, convertendo esse nutriente em porções menores, de modo que chegando lá no intestino delgado, ele possa ser absorvido. Vale lembrar que os nutrientes, eles são absorvidos em cadeias enormes. E essa cadeia enorme precisa ser separada em unidades estruturais para ser absorvido. As unidades estruturais que nós temos são, para o carboidrato, glicose, frutose e galactose. Para as proteínas, aminoácidos. Para os lipídios, ácido gráxico e glicerol. As vitaminas, elas não sofrem processo digestivo, não são quebradas em cadeias menores. São apenas absorvidas. Os sais minerais e as fibras da mesma forma, ok? Então, a pitialina, que é produzida nas glândulas salivares, começa um processo de quebra das cadeias de carboidrato na boca. Quanto mais você mastiga e mais produz saliva, mais você vai quebrar esse carboidrato e melhor absorver ele depois. Aí a gente engole. Quando a gente engole, ele passa pela faringe, que é a primeira porção do tubo digestivo, tá? A faringe, ela vai ser uma comunicação entre as fossas nasais e a boca. Sabe quando você vomita, que tua mãe diz assim, levanta a cabeça? É porque se você inclinar muito a cabeça, o vômito que vem do esôfago numa velocidade enorme, ao invés de passar pela boca, passa pelo nariz. Delícia, né? Pois é. E ele passa porque, ao invés de fazer a curva aqui, ó, pra boca, ele passa direto na faringe. Então, sim, quando for vomitar, levanta a cabeça. Eu sei que não é uma coisa fácil de se pensar na hora, mas depois a gente se arrepende quando fica com aquele gosto de vômito no nariz, né? Aquela coisinha assim, não dá de lavar. Na verdade dá, é ruim, mas a gente fica assim, ó, dá de lavar, botar assim, ó, enfiar assim, não, tá bom, vou parar. Quando a gente engole, passa pela faringe, desce pela laringe. A laringe é uma comunicação que ou manda o ar para a traqueia ou manda o alimento para o esôfago. Então, é uma comunicação do sistema respiratório com o sistema digestório. Na laringe, a gente encontra a glote, que nos homens é mais visível, o pomo de Adão, aquele caroço na garganta dos homens. Então, quando a gente engole, essa glote, ela fecha a passagem
para a traqueia e impede que o alimento vá para lá no pulmão. Então, ele passa direto para o esôfago. O esôfago é um órgão que fica contraído, fechadinho. Ele tem 25 centímetros de comprimento, normalmente. E para que o alimento passe por ele, ele faz movimentos peristálticos. Então, ele abre, aí o alimento passa, contrai, aí relaxa para o alimento entrar, vai contraindo, empurrando ele para baixo. O alimento vai, a cada golada, passando pelo esôfago. Isso dura até 2 segundos quando são líquidos e de 4 a 8 segundos quando são sólidos, para percorrer 25 centímetros. A função do esôfago é só ligar a laringe ao estômago. O estômago funciona como um liquidificador. Então, ele vai fazer movimentos de contração e relaxamento para ajudar a misturar o bolo alimentar com as enzimas. No estômago, a gente vai ter a adição de mais uma enzima, que é a pitialina. A pepsina. A pitialina veio das glândulas salivares. A pepsina vai atuar na proteína, tá bom? O alimento no estômago, ele pode demorar de 40 minutos a 8 horas. Vai depender da quantidade de alimentos que esse estômago precisa continuar apertando, triturando, tá bom? E da quantidade de enzimas que eu vou conseguir produzir. Amor, as enzimas são substâncias que podem ser usadas diversas vezes. Então, a mesma pitialina pode quebrar 500 correntes de carboidrato. A mesma pepsina pode quebrar 500 correntes de proteína. Lá no desenho, ele mostra, e a pepsina, ele só vai atuar com proteína. E a pitialina só vai atuar com carboidrato. No nosso desenho são as enfermeirinhas. E lá ele mostra que uma enfermeirinha que digere a lactose, ela pega uma proteína e tenta, não consegue. Bem, volta no desenho, lá fica legal. Então, no estômago, que funciona como um liquidificador, eu tenho mais uma enzima, que é a pepsina, que vai atuar com a proteína. O alimento vai demorar de 40 minutos a 8 horas. Quanto maior o número de proteína, mais demora esse alimento no estômago. A capacidade de um estômago varia de pessoa para pessoa, tá? Então, tem pessoas que conseguem beber uma garrafa de 2 litros de refrigerante, tá? Esse volume vai ficar no estômago de uma vez só, até ser digerido, uns 40 minutos, porque é só líquido. Se tiver com sólido, demora mais. Saindo do estômago, ele passa pelo primeiro pedaço do intestino delgado. Esse primeiro pedaço é chamado de duodeno. E é no duodeno que ele encontra um canal que liga o sistema digestório aos órgãos anexos, que são o fígado, a vesícula biliar e o pâncreas. Fígado responsável por acumular vitaminas A, D e K, que são todas lipossolúveis, além de acumular ferro e fazer um processo de limpeza do nosso sangue, tá bom? Ele produz também a bile, que não é uma enzima. Ela tá aqui porque ela atua no sistema digestivo, emulsificando os lipídios, ou seja, ajudando a digerir os lipídios. Mas não é uma enzima, é uma substância líquida de tom entre amarelo e esverdeado. Então, sim, quando você vomita 3 vezes seguidas, que na segunda ou na terceira já é aquele líquido amarelinho, amargo,
já tá botando do bile pra fora, tá bom? Aí vem do fígado e da vesícula biliar, o nosso sistema digestivo recebe a bile, substância que emulsifica os lipídios. E as enzimas do pâncreas, que é essa pecinha laranja aqui, ó. O pâncreas, gente, ele faz proteína, ele faz enzima demais, porque ele faz tripsina, quimiotripsina e peptidase para atuar nas proteínas. Ele faz a amilase para atuar no carboidrato e faz lipase, no caso lipase pancreática, para atuar nos lipídios. Ele não fica lá. Passou pelo duodeno, o duodeno vai liberando essas enzimas, tá? Como se fosse jogando, como se fosse molhando o bolo alimentar. E aí vem para o intestino delgado. O nosso intestino delgado apresenta várias vilosidades, que estão aqui representadas, ó, como se eu pegasse esse pedacinho e ampliasse, aqui dá de ver as vilosidades. Nosso intestino delgado é o grande responsável por absorver os nutrientes, tá? Ele varia de 5 a 8 metros de comprimento, já tendo sido encontrado pessoas com 9 metros só de intestino delgado, mas a média é de 5 a 8 metros. As vilosidades, elas vão sendo apertadinhas dentro do intestino. Então, se eu pegasse só essas velocidades e esticasse, daria 300 metros quadrados. São as velocidades que vão fazer a absorção dos nutrientes, tá? Mas o intestino delgado também libera enzimas. No caso, sacarase, maltase e lactase para os carboidratos, peptidases para as proteínas e a lipase intestinal para os lipídios. Então, durante esse trajeto de, vamos dizer, 5 metros de comprimento, o alimento continua sendo, agora já é quimo, continua sendo movimentado, as enzimas continuam cortando esses nutrientes e aqueles que já estão em unidades já são absorvidos pelas vilosidades. Aquilo que não é aproveitado de jeito nenhum, vai para o intestino grosso. No primeiro pedaço do intestino grosso, a gente encontra um órgão que nos é supostamente inútil, que é o apêndice. A inflamação do apêndice gera a apendicite. Então, antigamente acredita-se que o apêndice produzia bactérias benéficas para o nosso corpo. Um estudo recente de 2 anos, ele defende novamente que os apêndices continuam produzindo essas bactérias, mas em regra acredita-se que ele não sirva para nada. Aí tá, quando sua mãe diz que se você engolir chiclete, ele vai grudar suas tripas, é porque ele pode cair no apêndice e provocar uma apendicite, tá? Mas pode, tá bom? Não tô falando pra vocês ficarem engolindo chiclete, não. Mas se engolir, não vai morrer, não. Ó, aí vem, segue o intestino grosso. O intestino grosso ele já é menor. Ele só tem 1,5 metro de comprimento e 65 centímetros de... 65 centímetros de diâmetro, se eu esticar, tá? Não, 65 milímetros, desculpa. Fica assim, ó, 6,5 centímetros. É com o intestino grosso que a gente fazia antigamente as linguiças. Pega o intestino do boi, o intestino do porco, vira do avesso, lava esfregando, porque é no intestino grosso que são formadas as fezes. E aí ele é bem fininho, dava pra fazer as linguiças com ele. A pelezinha do lado de fora. Pode parar com... Não, para com isso. Hoje em dia já tem artificial e digestivo. Enfim, bora voltar. No intestino grosso eu tenho a absorção de água, a utilização das fibras para fazer o bolo fecal, que são as fezes.
tá bom? E a ação de bactérias amigas para te ajudar no processo. Mas o que você tem no intestino grosso é apenas aquilo que o seu corpo não aproveitou. Se você mastigou mal o seu alimento, pode ser que chegue ao intestino grosso uma grande quantidade de substâncias que poderiam ter sido aproveitadas. Mas como sofrem transformações químicas o tempo inteiro, não dá de reaproveitar cocô, tá bom? Ali só para adubo. Então, se você comeu, mastigou muito mal, vira fezes os seus nutrientes e ele só vai servir mesmo de adubo. Amores, como é só uma revisão, a gente já finalizou. Falei o que tem no sistema digestivo, que é a cavidade oral, a faringe, laringe, esôfago, estômago, duodeno, onde eu encontro a comunicação com fígado, vesícula biliar e pâncreas, intestino delgado, onde vão ser absorvidos os nutrientes, intestino grosso, onde eu reabsorvo todos aqueles 2,5 litros de água que eu capturei para fazer a digestão, e o reto e o ânus, por onde serão eliminadas as fezes. Temos a tabela de enzimas digestivas, aqui o nome da enzima, onde ela é produzida, glândulas salivares, estômago, pâncreas, intestino delgado, intestino delgado, intestino delgado, e ainda fiz a observação de que a bile não é uma enzima, é uma substância de cor amarelada a esverdeada, produzida no fígado, acumulada na vesícula biliar para emulsificar os lipídios. Estude, reveja o assunto e a gente se vê na próxima aula. Beijo!